Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu vou ensinar vocês a criar designs responsivos, né? Layouts responsivos usando Tailwind CSS, que é uma biblioteca de CSS para React. E se você está criando ou já criou algum site, né, que quando você olha no celular não está satisfatório, está quebrando, está tendo pontos onde cards estão em cima de outros, informações estão saindo da tela, essa aula é justamente para você, tá bom? E no final dessa aula eu vou disponibilizar aqui embaixo na descrição um link com o GitHub para vocês pegarem o repositório onde que eu estou mexendo, né, onde que a gente vai mexer junto nessa aula, e mais um que eu propus de desafio para vocês. Então vocês fazem lá, façam a responsividade, né, do Tailwind e mandem lá para mim, abram por requests, entendeu? Contribuam com o projeto para eu ver como que tá o andamento de vocês, tá bom? Então o que que é o Tailwind CSS, né? Então, vou dar uma breve explicação sobre o Tailwind CSS e como que ele funciona, né? Ele funciona por meio de utility classes. Então, essas utility classes, como que elas funcionam? Então, no CSS, a gente tem as classes, né? A gente dá nome de classes para chamar no nosso arquivo CSS. O que que o Tailwind faz? A gente tem algumas classes pré-definidas que nelas tem as tags e as características CSS que a gente queria. Então, o flex, né? No Tailwind, por baixo dos panos, ele transforma aquela div ou aquele elemento num display flex. E a gente vai ver isso no código, dá pra ver direitinho a transformação que ele faz. Se você passar um mouse por cima, ele mostra pra gente como que tá sendo feito, o que tá sendo feito por baixo dos panos, entendeu? Então, e por que que a gente usa o Tailwind? Por que a gente não usa o CSS? Porque Tailwind é muito, muito mais rápido. A gente consegue fazer páginas e layouts numa facilidade muito maior, numa rapidez muito maior. Então a produtividade aumenta muito. O início pode parecer um pouco bagunçado, mas fiquem tranquilo que é só o início mesmo, tá bom? Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês como que funciona a responsividade no Tailwind, tá? O Tailwind usa um princípio de mobile first. Como que é isso? O que que é isso, Eduardo? Mobile first significa que ele estiliza primeiro o mobile, depois a gente vai adicionando breakpoints para outros tipos de tela, tablet, computador e assim por diante, tá bom? Então ele sempre estiliza todas as estilizações que você está fazendo em Tailwind, está sendo para celular, e você vai botando os breakpoints, né? As siglas MD, LG, XL, SM, tá? Que a gente vai ver isso tudo com calma e como que funciona isso, tá bom? E pra gente começar, então, vamos lá pro VS Code e vamos ver como que isso funciona. Então, para a aula de hoje, eu criei dois layouts, né? Eu vou mostrar o primeiro que a gente vai mexer aqui na aula de hoje e depois o que que eu vou disponibilizar para vocês como desafio, como eu falei na introdução para vocês, tá? Então, esse daqui é o design que eu criei pra gente mexer hoje. Ele já tá pré-estilizado, tá? Eu não trouxe um layout totalmente cru, somente o HTML. Eu já trouxe um layout totalmente estilizado, só que sem a responsividade. Então, se a gente vir aqui no nosso menu inspecionar do Google, a gente pode ver que ele, quando vai para telas menores, ele quebra inteiro. Olha aqui, cards, eles ficam todos curtos, as informações saem das divs. O nosso footer, ele não pega toda a proporção da tela. O nosso header quebra inteira, a nossa página quebra inteira. Então, hoje a gente vai aprender a fazer isso. Então, mexer com esse grid, mexer com flex, box, responsivo, tudo isso com Tailwind, tá? O outro design que eu quero mostrar para vocês é o design que eu vou deixar aí de desafio para vocês. Então, esse design aqui, ele tá um pouco mais completo, tá? Mas não tem nada de diferente do que a gente vai utilizar hoje na aula, tá? Então, a gente tem partes que utilizam display flex, tem algumas partes que utilizam display grid, e a gente vai ver a diferença deles para responsividade. A gente vai entender que display grid é muito mais fácil de fazer responsividade, por ele já dividir as telas em tamanhos iguais. Então é só a gente ir mudando de acordo com a tela, tá bom? Olha lá, bem mais completo, com alguns grids um pouco mais complexos, mas eu tenho certeza que vocês dão conta e é isso, galera. Então vamos pro VS Code e vamos começar a programar. Então, vindo aqui pro VS Code, a gente já pode ver a nossa estrutura da nossa página app, né? Então, aqui é um arquivo React, para quem não viu, não se preocupe, vocês ainda vão chegar nesse ponto de ver o React, mas para quem já tá conseguindo avançar, já vai conseguir acompanhar um pouco mais aqui, tá bom? Então, a gente tem aqui a nossa função da app que está retornando a nossa página, né? Que a gente viu, essa página aqui. Então, a gente pode ver que já tem algumas coisas diferentes, né?
Então aqui a gente tem o nosso class name com algumas informações dentro dele. O que que são essas informações? São as tags de Tailwind. Então se a gente passa o mouse, lembra que eu falei com vocês que se passasse o mouse ele dava toda a configuração de CSS que está sendo feito por baixo dos panos? Então olha aqui, minha HScreen. Se a gente passa o nome, olha, o mouse, olha aqui, é uma classe dentro do arquivo CSS, pegando um min height de 100 VH, tá bom? Então, olha aqui, por exemplo, flex. Olha aqui, é uma classe .flex, né? Está sendo um seletor flex e um display flex dentro dele, tá bom? Então, para começar, vamos entender o que que a gente tem que fazer para começar a responsividade, né? Então, a gente viu que os principais pontos de quebra, né, da nossa aplicação é na nossa parte principal, tá? E nesses cards embaixo. Então, como que a gente pode organizar a tela melhor numa tela mobile, né? Por exemplo, essa foto ela poderia ficar embaixo ali, embaixo, entre o botão, talvez, ou embaixo do botão, depende como que a estrutura da página está feita, tá? A gente vai ver que para fazer responsividade, quanto melhor estruturada a página tiver, mais fácil vai ser fazer responsividade, tá bom? Então vamos lá, começar isso. Então, ó, gente, chega aqui no VS Code a gente pode ver a estrutura da nossa página, né? Então eu deixei bem estruturado, é um arquivo React, para quem não viu, não se preocupe, vocês vão chegar lá ainda. E para quem já viu, nunca viu Tailwind, já tá se deparando com algumas coisas diferentes, né? Então a gente tem o nosso class name aqui com nossos tags dentro desse class name. Ah, isso são as classes que você deu, né, pro no CSS. Não, isso daqui são classes de Tailwind. Então se a gente passa o mouse, igual eu falei, olha aqui, aparece toda a configuração de CSS, tá vendo? Então, por isso que o Tailwind é tão mais prático, tão mais rápido de se mexer, porque a gente já tem muitas configurações pré-prontas que demandariam muito tempo, igual essa daqui, ó, Shadow SM. Ela demoraria muito tempo pra gente fazer, demandaria muita linha de código. Aqui a gente faz em um scriptinho, uma palavrinha pequena, entendeu? Então, para a gente começar a responsividade, a gente tem que ver onde que estão os nossos pontos de quebra, tá? Então a gente vê aqui, ó, se a gente for no menu inspecionar e for quebrando, ó, for diminuindo a tela, a gente vê que a imagem ela sobrepõe aqui e ela não vai para baixo, ela não muda de lugar, ela não sai dali. Então a gente vai ter que resolver isso primeiro, tá? Como que a gente faz isso? Vamos identificar aqui. A gente tem aqui a Hero Section, tá? O layout do lado esquerdo e o layout do lado direito, tá bom? Então, como que a gente vai fazer isso? Aqui nesse layout lado a lado, eu já coloquei aqui uma tagzinha MD. O que que é essa tagzinha MD aqui? Ela é feita para computador. Olha aqui, se a gente olhar aqui, ó, a MD, ela é para telas de 768 pixels, tá? A gente tem as outras tags, a gente tem a LG, que é para telas desktop, 1024 pixels, tá? E a gente tem a tag SM, que são para telas normalmente de tablets, tá? Hoje a gente vai fazer, como o nosso tempo é curto, a gente vai fazer a responsabilidade para celular e para computador, tá? Mas no desafio lá, mandem para tablet, para todos os tipos de tela, usem todas essas tags, aprendam a usar essas tags, tá bom? Então vamos deixar aqui como LG, tá? Que a gente está fazendo para computador. E vamos botar um flex call, tá? Então, se a gente for aqui, a tela aparentemente está normal, né? Mas vamos ver aqui no menu inspecionar se mudou alguma coisa. Olha aqui. Saiu de uma tela LG, ele já transforma num flex call, ou seja, numa coluna, tá bom? Então aqui a gente já tem uma responsabilidade feita, tá? Ah, a imagem está diminuindo. É porque aqui a imagem está diminuindo porque eu não estou usando um tamanho fixo, tá, gente? Eu estou usando uma SVG, então ela está se adaptando pelo tamanho da tela, tá bom? Isso a gente pode mais pra frente, eu faço uma outra aula explicando o funcionamento de SVGs, tá? Então, por enquanto tá bom. Eu não tô gostando um pouco dessa borda aqui, ó, desse pad, então vamos lá mudar. Então a gente vê que a gente tem um Max 7XL aqui, um PY20 aqui, ó, tá vendo? Então eu vou botar MD aqui nisso. E um PX8 MD, tá? Porque a gente tava vendo na tela de computador, por isso que eu tô transformando para MD, tá, gente? Então a gente já pode ver que já vai ficar um pouquinho melhor.
Então vamos olhar aqui, ó, se a gente clica aqui, ó, nessas barrinhas aqui do inspecionar, não sei se vocês já usaram, ela tem aqui, ó, Mobile OS ML. Vamos fazer para o Mobile L, que é um mobile maior. Então, para a gente já entender como que funciona isso, a gente pode ver que a nossa página inteira tá quebrando, né? Então, vamos arrumar isso aqui já. Então, olha aqui, a gente não tem aqui nessa div principal, né? A gente não tem nada falando para ela ocupar o tamanho da tela completo. Então, vamos botar um W full aqui. Então, ó, a gente já vê aqui que ela não está ocupando a tela completa. Como que a gente vai fazer isso, né? Então, eu vou botar uma tag flex, flexCol aqui nela e um W full. Vamos ver se já arrumou isso. Não arrumou. Então, tem alguma coisa que está quebrando. O que que pode ser que está quebrando? Esse texto enorme pode ser que está quebrando. Esses cards podem estar quebrando. Então, a gente vamos com calma, vamos indo com calma, porque a gente vai ver depois numa extensão que eu tenho aqui, que é o simulador de telefone móvel, tá? Então, que aqui a gente consegue ver melhor. Tá vendo que lá no inspecionar tava quebrando mais do que tá aqui? O inspecionar, ele às vezes engana, tá, gente? Então, baixem essa extensão aí, chama simulador de aparelho móvel, tá? E ele traz uma responsividade um pouco melhor. O jeito perfeito de você olhar a responsividade é pelo próprio celular, tá bom, gente? Então, vamos arrumar esse texto aqui também, que tá muito, muito grande. Então, a gente vem aqui, ó, text 6XL, isso é um texto muito grande para celular. Então a gente vai botar um MD e a gente vai botar um text 2XL, por exemplo, e vamos testar. Olha aqui, ficou muito, muito pequeno. Vamos aumentar um pouquinho. Então, ó, dá o espaço aqui, senão não funciona, tá, gente? Vamos botar um 4XL. Aí, já ficou um pouco melhor, tá bom? Ele tá reduzido porque a gente tá usando aqui, ó, um Max 7XL, tá? Eu vou transformar esse MD e a gente vai arrumar isso. Vamos ver como que fica. Gente, arrumar CSS para responsividade é esse passo a passo, tá? Arruma no código, vai lá e vê como que fica. E vai tentando, e tentando, e tentando, tá bom? Então, ó, aqui eu vou dar um MD também para ver se muda alguma coisa. E vou tentando, ó. W full para ele ocupar todo o espaço da tela. Ainda não foi, tem alguma coisa limitando. Vamos tentar entender o que que é. Então, ó, a gente tem a nossa section, que tá aqui, um MD, que tá aqui, e tem center. Provavelmente é isso aqui que tá limitando, tá vendo, ó? Então, ele já transformou aqui, ele já passou pro lado da tela. Então, vamos voltar com esse item center, porque aí a gente consegue mexer nisso melhor, tá? Então, vamos... Ah, Eduardo, eu não tô conseguindo enxergar o que que pode estar quebrando. Vou dar uma dica para vocês. BG Red. Bota um background red para você entender onde que tá a div, ó. Tá aqui. Então, possivelmente alguma coisa que tá limitando esse tamanho, tá bom? Provavelmente o Align Item Center, tá? Mas vamos deixar assim pra gente não tomar muito tempo para tentar alinhar tudo certinho com paddings, tá? Eu aqui em cima, eu vou adicionar um pad de Y também, tá? Eu vou tirar esse MD aqui porque o pad Y tava fazendo um pouco de sentido, porque olha aqui, aí ele dá um espaço maior aqui embaixo, tá bom? Então, isso daqui já foi o flex, tá vendo? Olha isso, a gente transformou um display flex, né? Um flex em row para um flex call apenas botando um MD na frente e botando um flex call, sabe? Então é muito mais rápido para fazer. Então você vai ver que a gente no final dessa aula a gente vai ter uma tela não 100% responsiva, mas já muito responsiva, tá? Então a maioria dos celulares já conseguiriam ver, tá? Que a gente não tem como adivinhar o tamanho de tela de todos os celulares, de todos os usuários, tá? Mas a gente tenta abranger o máximo, o maior número de celulares e de usuários, tá bom? Então aqui a gente pode ver que nesse card section aqui, ó, a gente tem 3 cards que estão completamente quebrados, tá? Ah, vai ser difícil mexer nisso? Não, a gente vai ver que mexer com display grid, né, com o Tailwind e a responsividade do Tailwind é muito, muito tranquilo. Como que a gente vai fazer isso? Se a gente procurar aqui, ó, a gente tem aqui, ó, card 1, card 2 e card 3, tá bom?
Aqui, ó, que tá o nosso display grid, ó. Se a gente passar o mouse, ó, classe grid, display grid. Tá vendo? Grid calls 3. O que que é isso, Eduardo? Olha aqui, ó. Grid template calls, tá? Então é muito, muito, muito abreviado, tá? É muito abreviado. Isso ajuda muito a gente no dia a dia. O que que eu vou fazer para arrumar? Simples. Eu vou só botar a tag MD. Só a tag LG, né? Na verdade, já que a gente tá fazendo para computador, né? Vou até trocar as tags aqui que a gente tinha colocado errado, né? Aqui em cima, ó. LG, aqui vai ser LG, LG, tá bom? Que a gente tá fazendo para computador, tá? Ah, Eduardo, esqueci qual que é o tamanho das telas. Vem aqui, ó, e bota SM, vou ver aqui quanto que é, e passa o mouse em cima, que ele vai mostrar, ele aqui, ó, mídia, tá? Como a gente faz responsividade no CSS, não sei se vocês lembram, tá vendo? É muito, muito mais verboso do que a gente usar uma tagzinha só na frente do item, tá bom? No nome da classe, né, na verdade. Então a gente pode ver aqui, né, que a gente tem o card 1, card 2, card 3 englobado numa div que está com display grid. A gente colocando esse LG Grid Calls 3, o que que ele faz? Ele vai transformar todo o nosso, pelo princípio do mobile first, ele vai pegar só esse grid. Então olha aqui, ele já vai arrumar pra gente, simples e fácil, tá bom? Olha isso. Não tem nenhuma complicação atrás do Tailwind, tá? Tailwind só veio para simplificar a nossa vida e ajudar a gente no dia a dia. Então, olha isso, a gente fez um design responsivo, bem tranquilo, em minutos, tá? Adicionando 3 linhas, tá? O que que você pode fazer? Ah, Eduardo, então eu faço primeiro para celular, depois eu transformo para computador? Não, você pode fazer mutuamente, tá? Então, faz para o computador, que é a tela que você está olhando, e vai adicionando as tagzinhas. Mas para você fazer isso e ter uma eficiência melhor, você tem que ter uma construção de HTML muito boa, tá? Então foque na construção do HTML, tenham tipo as divs necessárias só para a construção daquela página, porque divs a mais, né, sections a mais, seções a mais vão atrapalhar, vão acabar atrapalhando a gente, tá bom? É, a última coisa que falta pra gente estilizar aqui é o nosso header. E eu vou ensinar hoje agora um macetinho muito, muito bom, que é amplamente utilizado por todo mundo, que é fazer aquele menu hambúrguer, certo? Que eu não sei se vocês já viram, então são aqueles 3 pauzinhos que ficam no canto da tela, que a gente clica, ele abre um menu para trás. Então vamos ver como que cria isso? Vamos lá pro código. Então, voltando aqui pro código, gente, a gente consegue ver aqui na nossa navbar, né? Esse headerzinho que a gente tem ali, é onde tem todos os nossos botões de navegação. Se a gente olhar aqui, olha, tá quebrado, Eduardo, tá tudo junto. Olha que o contato tá saindo da tela. Então, não tô gostando disso. Vamos usar o menu hambúrguer. Como que faz isso? Ah, parece ser muito difícil. Tem que usar a biblioteca, tem que usar isso. Não. Apenas com o Tailwind e com manipulação de estados, né, do React, a gente consegue fazer isso. Primeira coisa, o que que a gente vai fazer? Vamos criar uma const, tá? E vamos fazer o quê? Vamos fazer um use. Vamos fazer um use state, tá bom? Aqui, ó. Vamos fazer um use state. Então, vamos importar o use state, ó, de React. E qual que vai ser o valor padrão dele? False, tá bom? Is open, is set, is open, tá bom? Então, para quem não viu isso, é um controle de estado do React, tá bom? Então, quando vocês entrarem no React, vocês vão ver isso. Aqui tá em vermelho é só porque ele tá falando que nunca foi usado por causa do ESLint, tá bom? Mas não se preocupa não, a gente vai utilizar isso ainda. Primeira coisa que a gente tem que fazer, isso daqui ele vai controlar o estado. Então, se tiver falso ou se tiver aberto ou não, tá bom? Então, olha aqui, ó. A gente vai criar uma div aqui em cima com o quê? O que que a gente vai ter nessa div? A gente vai ter o nosso menu hambúrguer. Então, a gente vai ter só um botão com o nosso ícone ali dentro. Então, na verdade, a gente nem precisa dessa div. A gente vai ter aqui, ó, um button. Um button, tá bom? Então, o que que vai ter nesse button? Eu tô usando aqui Lucid React, para quem nunca utilizou, tá? Menu. Se eu procuro aqui, ó, menu, eu tenho que achar aqui o menu,
Não achei, então vamos ver se não está instalado, ó. Eu abro aqui meu terminal e vejo, ó, pnpm e lucid react. Tá vendo? Então vamos ver aqui agora se ele aparece, ó. Não, vamos dar um reload, tá bom? Isso é normal de acontecer, tá, gente? Às vezes você bate uma biblioteca, ela não aparece direto no IntelliSense pra gente, tá bom? Olha lá ali, agora apareceu, tá? Então se eu uso aqui, ó, menu, a gente dá aqui, ó, e fecha. Se a gente for aqui, ó, no nosso design, olha aqui, ó, ele já tá aqui, ó, o nosso botão aqui. A gente vai estilizar isso ainda, ó. Então, ó, vamos primeiro fazer ele trocar o estado, né? Vamos fazer ele trocar o estado. Como que a gente faz isso? No onClick aqui, ó, a gente vai utilizar o onClick. OnClick. Aí a gente vai fazer uma Arrow Function, certo? Fazendo o quê? Set isOpen, o contrário do que ele está recebendo, tá? Então, se eu clico, ele vai transformar para true, se eu clico, ele vai transformar para false, independente do estado, tá? Ele vai sempre trocar o estado. Se a gente colocasse aqui direto false ou true, ele sempre, ao clicar, vai transformar em true e nunca vai fechar esse menu, tá bom? Então, aqui o botão já foi, tá? Ah, Eduardo, mas os meus menus, itens aqui, meus itens de menu ainda estão aparecendo, eu não quero que eles apareçam. Então, como que a gente vai fazer, ó? MD, a gente transformar ele em flex em MD, tá bom? Pronto, ele vai estar tudo juntinho aqui. E eu vou botar, antes desse MD, eu vou botar um hidden. O que que ele faz? Ele transforma num display hidden, num display none. Pronto, ele já sumiu, tá? Então já tá bem melhor. Ah, Eduardo, mas eu tô clicando e não tá fazendo nada. A gente vai arrumar isso agora, tá bom? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai criar um menu só para o mobile, tá vendo? Que esse daqui vai ser um menu somente pro dispositivo de telas grandes, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer? Olha aqui, ó. É um macetinho. A gente vai fazer isOpen, tá bom? Então, tá? Os dois S comerciais. E aqui a gente vai fazer todo o nosso menu. O que que eu vou fazer? Eu vou copiar esse menu aqui de cima só para ser mais fácil. E a gente estiliza ele, tá bom? Então, se eu vier aqui e clicar, ó, não tá fazendo nada ainda. Por quê? Porque ele não tá aparecendo, a gente não tá com as estilizações certas ainda, tá bom? Então, ó, vamos lá. Como que a gente vai estilizar isso? Eu vou tirar a maioria dessas estilizações aqui, a gente vai trocando aos poucos, tá bom? Então, ó, primeira coisa, ele não vai ser hidden nem flex aqui, ele vai ser MD. Ele vai ser hidden e ele vai ser flex, porque eu quero que ele não apareça, esse menu mobile aqui, ele não aparece quando eu tiver em telas pequenas. Outra coisa, eu vou trocar isso aqui para cool, tá bom? E eu vou botar um padding bottom de 4, tá? Ah, o que que é isso? É 4 pixels? Não, se você passar o mouse aqui, ó, são 16 pixels, tá? Então, todas as tagzinhas que tem números, assim, no Tailwind, é vezes 4, tá? O número. Então, se a gente for lá, vamos ver. Olha aqui, já tá aparecendo melhor, tá vendo? Então, o que que eu vou fazer? Eu quero que essas coisas vão para baixo, então vamos mudar a estrutura da nossa nave bar, tá bom? Como que a gente vai fazer isso? Olha aqui, ó. Vamos vir aqui na nossa nave bar, tá? Então a gente já tá aqui com BG, um shadow, a gente pode deixar do jeito que tá. Aqui, ó, a nossa div, a gente também pode deixar do jeito que tá. E aqui, ó, a gente vai dar uma modificada, tá bom? A gente vai dar uma modificada nas coisas aqui. Como que a gente vai fazer? A gente tem aqui um justify content between, tá? Que é se a gente passar o mouse aqui, ó, justify content space between, tá bom? Item center. Então, ele que tá fazendo a gente ter essa tela uma do lado da outra. Então, se eu der um flex call aqui e a gente for lá na tela, olha aqui, já melhora. Ah, Eduardo, mas eu quero esse botão junto ali no meu Responsive Lab. É simples, pronto, olha aqui, ó. A gente tira isso daqui, tá bom? Tira isso aqui.
passo isso daqui pra dentro. A gente vai tirar esse texto solto na div, tá? E vai fazer o quê? Vamos botar um H1, tá? Vamos excluir aqui que foi errado, o autocomplete. Então, ó, a gente já tem um H1 e o nosso botão aqui, ó. Se a gente vem, ó, eles estão ainda um do lado do outro. Por quê? Porque aqui, ó, a gente tem que botar flex, tá bom? Olha aqui, se a gente for, já estão um do lado do outro. Justify content space between. Aqui, ó. Space between, tá bom? Vou botar um item center, tá bom? Então, se a gente for aqui, ó, ele já tá bem melhor. Ele só tem que separar. Vamos ver por que que ele não tá separando. Vamos entender aqui, ó. Possivelmente é por falta do W full. Então, a gente quer que ele ocupe o espaço total. Pronto. Tá vendo? Ele já tá melhor. Não gostei desse texto aqui no meio, eu quero do outro lado. É só a gente ir arrumando isso aos poucos, tá bom, galera? Então, se a gente vier aqui, ó, onde que esse texto está englobado, ele tá com FlexCol, certo? Vamos ver onde que tá alinhando tudo. Também tá com o espaçamento certo, mas olha aqui, ele tem um item center. Se eu tirar aqui, ó, vamos ver o que acontece. Melhorou, tá vendo? E para melhorar ainda mais, eu vou dar um gap de 5 aqui, ó. Então, ó, melhorou aqui. Pronto, aí a gente já tem um menu hambúrguer 100% funcional. Ah, e se eu sair da tela de menu? Vamos ver. Aqui, ó, deu uma quebrada. Vamos lá arrumar agora para desktop, tá? Porque esse menu aqui não é para estar aparecendo em desktop. Então, como que a gente vai fazer? Se a gente vem aqui, ó, nesse botão aqui, ó, a gente esqueceu de transformar ele em MD, em LG, hidden. Então, ó, já não apareceu, já ficou bem melhor, tá vendo? E esse menu aqui, ó, eu também vou passar para dentro da minha div principal ali de cima, ó. Então, ó, se eu passar para aqui dentro, ele já melhora, tá vendo? Fica bem melhor. Ah, Eduardo, o texto ficou grande. É só a gente arrumar. Por quê? Porque onde que tá aplicando o texto tá aqui, ó. E eu não quero aqui, eu quero dentro do meu H1. Então é só fazer o meu class name, tá? E colocar o meu texto aqui. Pronto. Já tá estilizado. Aí, depois que depois que fizer a responsividade, gente, uma dica que eu dou é sempre voltar na tela de desktop e ver se quebrou alguma coisa, porque pode ser que você esqueceu de colocar tag para computador, entendeu? Ou você só pensou na responsividade de celular e esqueceu do computador, tá bom? Então, com isso daqui que a gente viu, já dá para vocês fazerem aquele desafio que eu apresentei para vocês, tá? Então, a gente já vai conseguir criar algumas páginas responsivas, tá? Ah, Eduardo, não consegui achar como que faz. Gente, o Tailwind, ele tem uma documentação muito boa, tá? Então aqui vocês podem vir aqui e procurar as tags, tá? Foi assim que eu aprendi Tailwind no início. Então, aqui a gente já tem todas as tags, tudo como que funciona. Então a gente tem a classe e o style que ela transforma, tá? Então, se vocês esquecerem alguma tag ou não lembrarem como que usa ou para que ela serve, é só vir aqui, tá bom? Então aqui a gente tem de flexbox e grid, a gente tem o de spacing, sizing, de tipografia, tá bom? Backgrounds, então a gente tem todos os tipos de background, borders, efeitos. O bom de ter Wind também é que a gente tem algumas coisas de transição e animação, tá bom? Olha aqui, ó. Então ele transforma, ele faz algumas transições diferentes. Ele também tem animação, olha aqui, se a gente for aqui na aba de animação, ele tem um monte de animação, olha aqui, de processando, que a gente acha que é coisa difícil. E olha aqui, Animate Spin. Simples, tá vendo? Então, eu deixo o desafio aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? Eu vou deixar tudo aqui embaixo na descrição, o repositório desse desafio que a gente fez, tá bom? E do repositório que vocês vão mexer, tá bom? Então mandem pull requests pra lá,
Mandem features novas para eu ver como que vocês estão desenvolvendo, tá bom? Que é sempre bom a gente ir aprendendo um com os outros, tá bom? Então, até a próxima. Tchauzinho, galera.